Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Estudo Bíblico, Judas 1, versos de 5 a 7. Introdução. Nos versículos 5 a 7 do livro de Judas, o autor oferece 3 exemplos bíblicos de julgamento divino para advertir e alertar os crentes sobre as consequências da incredulidade, rebelião e imoralidade. Esses exemplos são tirados da história de Israel, dos anjos caídos e das cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos explorar o significado e a aplicação desses versículos. Versículo 5: E mais quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O povo de Israel e salvação do Egito. Judas começa lembrando aos leitores sobre o evento do Êxodo, onde Deus salvou o povo de Israel da escravidão no Egito. Este é um dos maiores atos de redenção na história bíblica, demonstrando o poder e a misericórdia de Deus. E fala da destruição dos incrédulos. Apesar dessa grande salvação, muitos israelitas que foram libertados do Egito não creram e desobedeceram a Deus. Como resultado, foram destruídos no deserto conforme lemos em Números 14, versos 29 e 30. Este evento serve como um aviso de que ser parte do povo de Deus não garante a salvação se não houver fé e obediência. No versículo 6, lemos: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Os anjos caídos provocaram uma rebelião angélica. Judas refere-se aos anjos que não guardaram o seu lugar de autoridade e abandonaram sua própria habitação. Esses anjos, comumente identificados com os eventos descritos em Gênesis 6, versos de 1 a 4, rebelaram-se contra Deus e deixaram seu estado original. Como consequência de sua rebelião, enfrentarão julgamento e prisão. A esses anjos foram reservados a escuridão em prisões eternas, aguardando o juízo final. Este exemplo sublinha que até seres angelicais, quando se rebelam contra Deus, enfrentam seu justo julgamento. No versículo 7, lemos: Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra é sinônimo de pecado e imoralidade. Sodoma e Gomorra, junto com as cidades vizinhas, são exemplos clássicos de imoralidade e pecado extremo. Essas cidades se entregaram à fornicação e a práticas sexuais perversas, descritas como ir após outra carne, relata Gênesis capítulo 19. Quanto à punição eterna, é o resultado da imoralidade. Deus destruiu essas cidades com fogo e enxofre, fazendo delas um exemplo de julgamento e do fogo eterno. Esta destruição serve como um aviso do severo julgamento de Deus contra a imoralidade e o pecado desenfreado. A aplicação prática. Lembrança e vigilância. Judas nos chama a lembrar e aprender com os exemplos do passado. Devemos estar vigilantes em nossa fé, evitando a incredulidade e a rebelião contra Deus. Consequências da desobediência. Assim como os israelitas incrédulos, os anjos rebeldes e os habitantes imorais de Sodoma e Gomorra, qualquer desvio da vontade de Deus traz consequências graves. Precisamos viver em obediência e submissão à vontade de Deus. Fé e obediência. A salvação não é apenas um evento passado, mas uma jornada contínua de fé e obediência. Devemos perseverar na fé, confiando em Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Moralidade e pureza. Deus chama seu povo a viver em santidade e pureza. A imoralidade sexual e outros pecados são abomináveis a Deus e trazem julgamento. Devemos buscar viver de acordo com os padrões de santidade que Deus estabeleceu. Conclusão. Os versículos 5 a 7 do livro de Judas servem como um poderoso lembrete das consequências da incredulidade, rebelião e imoralidade. Através dos exemplos de Israel, dos anjos caídos e de Sodoma e Gomorra, somos advertidos a permanecer firmes na fé, obedecer a Deus e viver vidas santas. Possamos aprender com essas lições e buscar viver de acordo com a vontade de Deus, confiando em sua graça e misericórdia para nos guiar e proteger. Amém. Ministração. Reverendo Pinho Borges. Locução: Assistente Fábio Virtual.
Você ouviu Instantes com Deus,